aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a análise de mais 3 questões do Enem para passar para a interpretação de texto de uma maneira mais tranquila. São 3 questões do Enem de 2013. Eu vou colocar o link da prova, tá? Essa aqui é da prova amarela, aí na descrição do vídeo para a gente poder, então, caso seja necessário, caso vocês precisem, devido à nitidez das imagens, pegarem o arquivo para acompanhar as explicações, certo? Então se liguem na tela para a gente poder começar a ver tudo. A primeira questão que a gente vai ver agora, pessoal, ela é a questão de número 96 da prova amarela, certo? E ela vai refletir um pouquinho sobre um texto, gente, que vem, na verdade, de um acervo manuscrito. E esse acervo manuscrito, né, ele pode ter textos de uma vasta idade, digamos assim. O material que vocês têm aí aparecendo na tela, ele é de 1911, certo? Num texto em que um estudante falava sobre a bandeira brasileira. Então eu vou ler brevemente o texto para vocês para a gente conseguir compreender como desenvolver a questão, certo? Diz ali, a nossa bandeira. Aí tem uma epígrafe, né, que fala: Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. E o texto, pessoal, diz o seguinte: a bandeira brasileira é a mais bonita de todas, vou descrevê-la. O retângulo verde indica a cor de nossas matas. O losango amarelo indica a cor das riquezas naturais que no nosso caso o Brasil encerra como o ouro. No centro da bandeira vê-se uma esfera azul que indica a terra, e as estrelas que se acham dentro da esfera representam os estados. Na faixa dentro da esfera está escrito o lema Ordem e Progresso, o qual representa a base da República e a organização do povo brasileiro. Salve bandeira brasileira. Muito bem, a gente pode ver que esse documento, né, esse texto, ele foi escrito, a gente já sabe, né, em 1911, e que ele não segue exatamente o que hoje a gente prevê como representação ortográfica, né, do nosso tempo. Né? A gente já passou por algumas reformas, já teve outra construção e exposição do texto, mas representa um determinado tempo. Tá? Olha o que diz a questão. O documento foi retirado de uma exposição online de manuscritos do estado de São Paulo do início do século XX. Quanto à relevância social para o leitor da atualidade. Tá? Então a gente tem que pensar na questão da relevância social, não tanto no texto em si, enquanto escrita, mas para que ele serve, onde é que ele quer chegar, né? Pensando num leitor, no interlocutor do século XXI, tá bem? A gente já sabe que a resposta certa é a letra A, então a gente vai começar primeiro vendo as questões que não, as alternativas que não são as corretas para poder desenvolver um pouquinho sobre ela, tá? Cumpre uma função, letra B. Cumpre uma função instrucional de ensinar regras de comportamento em eventos cívicos. Na verdade, o texto está apresentando elementos sobre a bandeira brasileira e as suas representações. O que quer dizer a escolha das cores, né, o fato de 10 estrelas, a quantidade, o lema da ordem e progresso, tudo mais. Então, não tem uma função instrucional. Ele não está querendo dizer como alguém deve proceder a partir da leitura desse texto, certo? Então, a gente deixa a questão B de lado. A letra C. Deixa subentendida a ideia de que o brasileiro preserva as riquezas naturais do país. Também não é certa, porque não se fala sobre o brasileiro preservar alguma coisa. Na verdade, faz uma descrição do texto. Né? Desculpem, faz uma descrição da bandeira. E essa descrição, na verdade, ela está muito baseada no que são as representações das cores, das imagens ali presentes. Então não fala de um comportamento, não fala de uma preservação. Portanto, não pode ser a alternativa C. A letra D. Argumenta em favor da construção de uma nação com igualdade de direitos. Em nenhum momento no texto é mencionada a questão de igualdade de direitos, né? Então, não poderia ser colocada essa como resposta certa. A letra E. Apresenta uma metodologia de ensino restrita a uma determinada época. Essa questão aqui poderia confundir um pouco mais as pessoas, considerando que a gente tem informação, né, de que é um texto que vem de mais de 100 anos atrás, né, que tem elementos de escrita mais antigos, né, anteriores à nossa construção ortográfica atual, mas, igualmente, não é o que o texto aborda, certo? Então,
Não há, na verdade, aqui elementos que carreguem, né, a ideia de que coisas devam ser feitas ou ser pensadas a partir dessa construção do texto. O que a gente tem, na verdade, é a essência dele. E o que diz a letra A? Funciona como veículo de transmissão de valores patrióticos próprios do período em que foi escrito. Então a gente tem que pensar no seguinte, se essa aí é a alternativa certa, a gente tem que considerar que esse texto todo, como ele foi construído, ele tem um momento para isso, tá? Ele tem, portanto, o contexto histórico em que ele foi lançado. Ele tem valores específicos, justamente por estarem vinculados ou próximos, pelo menos, ao que se disseminava nesse momento histórico. Portanto, né, a questão da bandeira brasileira, como é colocada, vejam que a data de circulação desse material, né, ela foi feita dentro de um período, né, em que havia uma outra construção histórica no Brasil, né? A gente tinha um outro processo ainda colocado em que se tinha uma valorização também muito forte da nacionalidade, né? Era um momento, né, de busca de identificação de valores da cultura nacional. Então, tudo isso tem que ser considerado nesse momento, certo? Então, a gente tem a questão dessa transmissão de valores patrióticos por meio desse veículo que é a escrita, dessa forma como foi escrito o texto, mas com certeza considerando que era dentro daquele contexto, daquele momento de construção e nada mais fora dele, certo? Então, na questão 96, ela fica como a letra A, a resposta certa, em virtude de como é transmitido o texto para todos nós, certo? Muito bem. A questão 99, ela traz um texto de um poeta bastante conhecido no final do século XIX, aqui no Brasil, que foi o Raimundo Correia. E esse texto, na verdade, a gente vai pensar que tem muitos elementos de literatura, talvez, para discutir, mas ele se concentra no que é a fala do eu lírico sobre o que está sendo disseminado. Vamos ler o texto primeiro. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então a gente tem uma construção textual aí, né, que tem uma sintaxe bem particular, né, tem uma construção super refletida não apenas na questão temática, mas na questão estética. Então a gente tem que cuidar muito bem essa explanação de ideias para poder chegar na resposta que a questão solicita. O enunciado diz: coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na conduta temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que... Vejam bem, a frase que vai trazer a resposta é aquela última do enunciado. Na concepção do eu lírico, portanto, né, sobre esse texto, como ele está sendo formulado, como ele está chegando até nós, o texto em si nos diz, né, o julgamento que ele faz vai revelar o quê? Tá? A gente já tem a letra A como resposta. Vamos ver primeiro as outras questões. Letra B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. A questão, na verdade, da letra B, o problema dela, né, é que não fala em compartilhamento por um grupo social. Né? A gente fala ali que as pessoas guardam, né, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus rancores, mas não há essa ideia de partilhar, né? Vê as duas últimas estrofes, né? Quanta gente que ri talvez consigo quando guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então, na verdade, a pessoa constrói uma imagem social, mas ela não está representando ela mesma o tempo inteiro. Então não tem essa questão do compartilhar, né, com o grupo seus sentimentos. Olha a letra C.
A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Na verdade, né, como o texto ele discorre muito sobre a questão de manter esses sentimentos guardados, independentemente, né, da condição presente no texto por parte do lírico, a gente não tem, né, a neutralização do sentimento. Na verdade, ele fica questionando quantas pessoas podem ter esses sentimentos e mesmo assim guardá-los. Mas não há uma neutralização, certo? A letra D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Menos ainda, né? Porque a gente não tem a visão do outro e nem a visão de si mesmo, né, sobre o cuidado com o outro especificamente, para gerar a ideia de piedade. Então, não cabe com essa alternativa. E a letra E, a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Ora, ele não faz o julgamento, né, sobre ser um problema, né, ter uma nocividade para o convívio entre as pessoas. Mas ele fala que, né, existe por trás dos sorrisos, das alegrias alheias, a possibilidade de outros sentimentos estarem presentes. Então, também não fecha com a letra E. Por que a letra A é a resposta certa? A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. A gente pode concordar com isso, porque o tempo inteiro o eu lírico discorre sobre essa questão do sentimento, né, que destrói cada ilusão que nasce, né, o coração que é devorado por essas questões, etc., mas que ainda assim faz com que, no meio de todas as pessoas, cada um haja de forma a ser bem observado, bem visto, como uma maneira de representar uma felicidade que, na verdade, não necessariamente há. Certo? Isso está de acordo com a construção do texto, porque o tempo inteiro ele reflete sobre a gente ter esses sentimentos complicados, terríveis, esse mal secreto, justamente, e as pessoas não partilharem disso o tempo inteiro em virtude de o próprio ser não permitir com que esses sentimentos sejam aflorados, certo? Então a gente acaba dissimulando. A gente dissimula uma realidade, né, passa a vivenciar uma outra que a gente cria para que esses sentimentos não sejam vistos por quem nos escuta ou quem nos vê, certo? Por isso, na questão 99, a letra A é a resposta certa. Para a gente finalizar, pessoal, uma questão mais de linguagem, bem mais específica, né, sobre os elementos linguísticos de um texto. A gente tem aí na imagem, né, a questão 106, com o textinho do Gabriel o Pensador. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Tá? Então, a gente tem aqui uma construção de texto que vai utilizar determinados elementos linguísticos. Tá? E a pergunta diz: as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, e a frase que melhor vai finalizar o que se diz ali no enunciado é o da letra D. Olha a letra A. Caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. A gente sabe que os elementos linguísticos utilizados na internet são muito mais os de abreviação, né? Uma ou outra palavra que são transformadas, né? São digamos, graficamente sonorizadas, né? Pega um não, por exemplo, que é N-A-O-T-I-O, e tem gente que escreve N-A-U-N, né? Digamos assim, ou que bota o N com um marcador de nasalidade em cima, etc. Então a gente não tem essas propriedades colocadas no texto. Tá? Elas são menos ortodoxas, digamos assim, mas elas não são necessariamente de linguagem própria da internet. Não esqueça que o termo própria significa que é de lá, veio desse lugar e é esse lugar a que pertence. Então, muito cuidado com isso, não pode ser letra A. A letra B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Uma das coisas que não tem tanto nesse texto é justamente metáfora. Porque, por mais que haja, né, elementos que suscitem figuras de linguagem, né, como levanta aí que você tem muito protesto para fazer, né, que na verdade é uma construção muito mais objetiva do que propriamente
né, figurativa, ou não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver, né? Parecem elementos de figurativos, mas na verdade representam as ações que a pessoa poderia executar para sair daquilo que, né, é proposta pelo texto. Nos dois últimos versos ali tem uma comparação com a ideia de Jesus, né, ter sofrido por ter ficado na cruz, etc., mas é a única figura mais clara do texto. As demais todas parecem figuras, mas representam as ações do homem frente a protestar, digamos, né? Ou a não querer protestar, melhor dizendo, que seria o caso de alguns elementos citados, tá? Mas a gente poderia dizer que tem alguma ideia de apelação devido aos verbos no imperativo, mas são poucos, né? E ao mesmo tempo não há uma predominância de imagens metafóricas. Depois a letra C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Esse é um texto que também não apela muito para gíria, né? A gente tem um ou outro elemento, tipo se liga, né? que remete a isso, mas não tem o diálogo, não tem uma conversa ainda com alguém para a gente poder caracterizar o tom do diálogo. Quando a gente usa os verbos no imperativo, principalmente, a gente tem um tom de afirmação e de sobreposição, né? Por isso que é imperar, é dar ordem, né? Mas alguém escuta a tua ordem. Não, tudo bem, mas não quer dizer que estabeleça um diálogo, né? Quer dizer, na verdade, que tem alguém que está falando algo para outro fazer, mas não está dialogando especificamente. A letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Essa aqui também poderia ser um meio de confundir alguns interlocutores, porque a ideia de originalidade, né, ela vem associada à forma como se escreve, né, a como tu traz a informação. Mas justificar pela concisão não necessariamente daria ideia de originalidade, porque todo texto, para ser entendido, ele necessita de elementos de concisão para gerar coerência. Então, todo texto, a partir dessa afirmação, seria original. Tá? A gente não pode simplesmente chegar e dizer que né, ele é um texto original, porque tem uma construção nova de fala, etc., né? E porque tem concisão. Certo? A concisão vai, na verdade, romper a ideia de originalidade, porque ela vai para além desse elemento. Ela não é própria da originalidade. Certo? A letra D vai cair como resposta certa, porque diz espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Gente, nós sabemos que a linguagem coloquial é aquela que aborda, ou que traz muito mais à tona os elementos cotidianos da fala, que aproximam mais os interlocutores de acordo com os seus níveis de linguagem, certo? E isso vai trazer um caráter de espontaneidade. Isso é uma consequência disso em função do uso da linguagem coloquial. Se vocês forem parar para perceber esse vídeo, por exemplo, né, existe muito mais uma espontaneidade pelo que é dito, porque não há um texto preparado, né, não há uma série de elementos que levem para a montagem desse material. Então, claro que ele vai se tornar um pouco mais longo e um pouco mais, né, falado em função de haver justamente essa espontaneidade. Dessa forma, pessoal, essa aqui, a letra D, cabe como corretamente para a questão, porque a própria fala do eu lírico no decorrer da música, ou no decorrer do texto, é própria, né, da linguagem coloquial em si. Certo, pessoal? Então a gente analisou essas três questões hoje, para tentar elucidar um pouquinho mais sobre como colaborar, né, com essa compreensão e interpretação de textos, a fim de que vocês tenham maior noção e maior precisão na hora da leitura desses materiais, certo? Por hoje é isso, valeu mais uma vez e até a próxima!